O Partido dos Trabalhadores entrou com ação no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para suspender a licitação do trecho norte do Rodoanel Mário Covas. O pedido foi protocolado pelo líder da Federação do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, o deputado estadual Paulo Fiorilo. O Rodoanel Norte é alvo de denúncia de diversas irregularidades, inclusive no processo que levou ao leilão vencido pela empresa Ápia. Acompanhe na reportagem de Kaique Santos. Obra que tinha previsão de ficar pronta em 2014, o trecho norte do Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, foi leiloado no último dia 14, na semana passada, no prédio da Bolsa de Valores. Quem venceu a licitação, que prevê parceria público-privada entre 4 propostas, foi a Via Ápia Fundo de Estrutura e Participações. A Usuvias, a Associação Brasileira de Usuários de Rodovias sob concessão, até tentou impedir com liminar de suspensão, mas ela foi derrubada pela Justiça após o governo do estado recorrer. A Usuvias aponta irregularidades no processo, entre elas a falta de audiência pública antes da abertura do leilão, conforme leis estadual e federal para o tipo de parceria. Mas não só. O diretor executivo da Usuvias, Edson Araújo, também pontua a falta de transparência na tabela de valores das tarifas. Essa defesa que a Usuvias faz não é uma defesa aventureira e recente. A ação civil pública que a Usuvias propôs contra o Estado de São Paulo, ela é do ano passado, de abril do ano passado. Então, quando o governo, em 2022, lançou o leilão do Rodoanel, nós ajuizamos a ação apresentando todas as ilegalidades que existiam naquele momento e que se perpetuam até agora. E quais são essas ilegalidades, as principais que tornam esse processo, na verdade, nulo? Primeiro que não existe transparência, não existe, na verdade, publicidade, não existe garantia de acesso à informação em relação à memória de cálculo da tarifa quilométrica que querem cobrar. Segundo a Usuvias, a Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, não explicou como chegou ao cálculo da tarifa de pedágio de R$ 6,50. O representante Edson explica. Então, o que significa isso? O leilão da semana passada coloca um valor de tarifa de R$ 6,50. E eu repito, R$ 6,50. O projeto original de 2021, ele falava numa tarifa a ser cobrada do usuário de R$ 3,80. Ou seja, nós tivemos um acréscimo que chega quase ao dobro do valor original da tarifa. E aí, qual o grande problema disso? Não existe no processo nenhum documento que demonstre como se chegou a esse valor, seja dos R$ 6,50, que é o que foi definido na semana passada no leilão, e também em relação aos R$ 3,80. Significa dizer que nós, usuários, nós da Usuvias, vocês, os ouvintes, todas as pessoas, os dirigentes do tribunal, vão pagar um pedágio sem saber como aquele valor se compõe. E as irregularidades vão além. Ao entrar com ação no Tribunal de Contas do Estado paulista na última segunda-feira, o deputado estadual Paulo Fiorilo, da Federação do Partido dos Trabalhadores, alega que a operação pode ser um passaporte para outro grupo assumir a rodovia. Seria o Grupo Bertin, que está em processo de recuperação judicial e não poderia participar do leilão. Na representação, também é apontado que a Via Ápia tem capital de pouco menos de 129 milhões de reais e que para vencer o leilão deveria pagar a contraprestação pecuniária de mais de 51 milhões de reais, equivalente a 40% do seu capital, sem contar os investimentos no trecho do Rodoanel, que devem ultrapassar a casa dos mais de 3 bilhões de reais. Portanto, dúvidas que o TCE precisa investigar, segundo Fiorilo. A gente tentou ouvi-lo, mas o deputado está fora do país e sua agenda não permitiu. O coordenador de mobilidade urbana do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, Rafael Calabria, considera tudo uma confusão, o que reforça o histórico em torno da construção do trecho do Rodoanel Norte desde o começo. Nesse caso aqui, essa confusão de empresas, né? A empresa tem uma fragilidade muito grande na concorrência, o que gera risco depois de ter que trocar, que é um tema que a gente vê acontecer em freamento de concessões, né? Ter troca de empresas, ali envolver também interesses privados que não necessariamente envolvem
o interesse público, que via de regra também gera mais gasto público, que vai ter que equilibrar o contrato no futuro, né? O trecho norte do Rodoanel Mário Covas tem 44 quilômetros de extensão, cortado pelos municípios de São Paulo, Arujá e Guarulhos. A parte pendente deve ligar a cidade de São Paulo à rodovia Presidente Dutra. As obras, que devem ser retomadas agora com a nova concessão, que terá validade de 31 anos, estavam paradas desde 2018. O trecho complementa os já existentes Oeste, Sul e Leste. Rafael Calabria destaca outros problemas do anel viário, inclusive ambientais. A construção do Rodoanel, principalmente do Rodoanel Norte, aqui em São Paulo, tem se tornado uma novela complexa, cheia de erros, e na visão do IDEC impactam tanto a mobilidade urbana da cidade quanto o usuário motorista ali do Rodoanel. Primeiro, né, tem um rodoviarismo, uma mentalidade rodoviarista muito equivocada na elaboração do Rodoanel, né? A cidade não precisaria de mais um eixo rodoviário desse tamanho que estimula o uso do carro, né? E até pode ser melhor aproveitado na cidade, mas a gente não vê um debate de como aproveitar o espaço que ele vai liberar para dentro das marginais, né? Então, um erro de visão estritamente centrado no carro. Além disso, né, o caso do Rodoanel Norte, um impacto muito grave no meio ambiente ali da Serra da Cantareira. Então, isso foi tentado se mitigar os danos, mas é um impacto enorme, uma obra muito grande que certamente impacta ali mananciais e outros elementos da Serra da Cantareira. Kaique Santos, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.